Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Certa vez, eu parei para analisar uma situação e cheguei às seguintes conclusões. Eu tinha uma conhecida, na época ela tinha só 16 anos, isso já faz quase uma década, e ela era uma pessoa singular. O intelecto dela lapidadíssimo, para a idade já falava 2 idiomas com fluência, um deles o alemão, idioma repleto de declinações, bem complexo de se aprender. Falava um pouco de coreano e inglês. Era uma leitura assídua de livros clássicos. E eu conheci essa garota pela internet na época, né? A gente nunca teve nenhum intento que fosse além da amizade, até porque eu não considerava muito atraente. E na época eu estava escrevendo o meu livro e eu fiz questão de escrever um livro com um vocabulário bem arcaico para tentar contrapor essa deficiência vocabular que a gente tem hoje em dia. E postando trechos do meu livro na internet, ela gostou do estilo e a gente conversava durante horas pelo Facebook e a gente tentava conversar de uma maneira um pouco mais formal para a gente tentar praticar o nosso português e ter habilidades de escrita um pouco mais aquilatadas. Na época, ela não era uma pessoa muito popular, até mesmo pela idade, né? Com 16 anos, os jovens querem tudo, menos mergulharem no mundo da, não vou colocar sabedoria, né? Mas no mundo dos conhecimentos menos triviais. E eu tinha uma grande admiração por essa pessoa. Eu percebia que ela era um pouco deslocada. Eu acho que todo indivíduo que tem um jeito diferente de ser, especialmente quando está entre jovens, ele se sente um pouco assim. E com o tempo eu fui percebendo que ela foi se moldando ao que as pessoas esperavam dela, né? Isso é uma coisa muito comum, as pessoas se moldarem para encaixar no ambiente. E há uma coisa que intensificou esse comportamento de busca por aprovação social entre a sociedade. Justamente as redes sociais intensificam esse tipo de coisa. O próprio algoritmo ajuda a gente a só interagir com pessoas que pensam como a gente. E a gente acaba se fechando em bolhas. Então, com o tempo, ela já escrevia com vocabulário não tão bom, não que ela tivesse perdido a habilidade, mas ela queria se conectar mais com as pessoas, começou a postar mais fotos em vez de matérias, títulos de livros, e depois de certo tempo ela já estava nesse mesmo esquema de sensualidade que a gente vê nas redes sociais. Então você vê como a rede social molda o ser humano para pior. Ela saiu de uma personalidade digna de estar em uma página da Wikipédia, né? Embora não tivesse feito nada grandioso ainda, ela sem dúvida tem capacidade disso, e ela preferiu trocar a autenticidade pelas aprovações nas redes sociais. E não é só a pessoa que muda, né? A gente tem que também avaliar o outro lado, o lado que faz a pessoa mudar. Quando a gente dá um like em alguma coisa, é porque de certa forma a gente se identificou com aquilo ali, né? Existem exceções, mas geralmente é isso. O like é um sinal de aprovação, né? E a gente busca aprovação social e a gente, dessa maneira, coloca a nossa ideologia, a nossa cosmovisão nas mãos das outras pessoas, porque elas é que vão definir o que é algo digno de ser mencionado para outras pessoas ou não, né? Algo que é digno de receber curtidas ou não. Isso é muito, muito problemático. Antes de ler a matéria que mostra como essa busca desenfreada por aprovação pode chegar a níveis extremos, eu queria comentar um pouco mais a respeito dessa questão que a gente vive, né? As redes sociais, indubitavelmente, tornaram as pessoas mais fanáticas politicamente, a gente vê divisão até entre as famílias, e falando um pouco mais do contexto de relacionamento, que é o que a gente aborda muito aqui no canal, não há dúvidas de que as redes sociais inflaram o ego de muitas mulheres, muitas delas sem ter mérito para isso. Eu vejo homens reclamando que as mulheres estão muito exigentes,
mas eu gosto muito de usar sempre aquela frase: qual a sua responsabilidade sobre a desordem da qual você se queixa? Às vezes tem uma mulher nota 5, né? É uma mulher que cairia muito bem para um homem mediano, trabalhador, que ganha salário mínimo, e ela também, para eles terem uma vida, né, em que o casal se adequa um ao outro, porque a gente não pode cair nessa falácia feminista, né, de que toda mulher é linda, toda mulher é merecedora. A gente não fala isso dos homens, porque a gente sabe que isso é uma mentira. As pessoas são diferentes. A igualdade na sociedade, ela deve ser de oportunidade, nunca de resultados. Existem pessoas que são obviamente mais bonitas do que outras, mais inteligentes do que outras, mais habilidosas do que outras. E as redes sociais, especialmente no universo feminino, né, isso não afeta tanto o homem. No universo feminino, acabou causando a falsa impressão de que toda mulher é /10, né? É isso que acontece. A mulher às vezes nota 5, posta uma foto, vem uma súcia de gados curtir a foto dela, às vezes simplesmente porque o cara quer esvaziar o saco. É basicamente isso. E acaba inflando o ego daquela mulher. Às vezes uma mulher nota 5 só posta fotos dela pesadamente maquiadas, distorcendo a real beleza. Aí ela recebe centenas de likes. E isso, ao longo do tempo, vai moldando o ego desse indivíduo e ele começa a achar que ele merece mais. Aí quando a mulher encontra um cara que é do mesmo nível que ela não aceita, porque ela teve a autoimagem moldada por uma ilusão, que é o Facebook, o Instagram. Então a gente vê mulheres cada vez mais amarguradas, infelizes, né? Eu vou ler um print aqui no final que vocês vão perceber que elas estão ficando desesperadas, e homens que estão solitários, porque o mercado sexual está inflacionado, né? Não só pelo Facebook, mas principalmente pela revolução sexual que fez com que homens alfas monopolizassem quase todas as mulheres. Então é uma situação bastante difícil, e para mudar isso, para de ficar dando like em foto de mulher mediana como se ela fosse uma deusa grega. Você está atrapalhando a si próprio, né? Embora a pegada aqui seja migtal e a gente aconselhe os homens a seguirem sua vida em solitude, nem todos querem isso. E a gente respeita o direito de escolha. Então, antes de ler esse print no final e mostrar para vocês o desespero das mulheres, entre aspas, modernas, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui? Mulher de 28 anos se infiltra em escola para ganhar seguidores no Instagram, não consegue se enturmar e é presa. Audrey Nicole Francischini precisava de um jeito de dar os primeiros passos no Instagram. Sem saber como, ela bolou um plano ridículo, que obviamente fracassou. Primeiro, ela se vestiu como se fosse adolescente, ou como pensou que seria um adolescente se vestindo. Entrou de mochilinha na escola. Sendo baixinha, acabou passando despercebida pela segurança da escola American Senior. Um dos seguranças, não reconhecendo a aluna, perguntou se ela era de lá. A moça disse que era seu primeiro dia e estava indo para a secretaria lidar com os documentos sobre sua transferência. E a história colou. Mas ao invés de ir para a secretaria, foi direto para os corredores de onde os alunos se dirigem para a sala de aula. Na hora que tocou o sinal, o segurança a viu impedindo a entrada dos estudantes, que se aglomeravam na porta. O segurança foi até ela e ela começou a fazer uma marcha atlética na direção contrária. Agora, toda a equipe de segurança foi avisada sobre um possível alerta e ela acabou fugindo pela saída. Após o incidente, a polícia checou as câmeras de segurança e notou que a moça, na hora que impediu a entrada dos estudantes, estava distribuindo panfletos com seu Instagram. Nenhum dos estudantes parecia ligar para ela e só queriam ir para a aula. E então ela teve que fugir. Ela foi localizada pelo seu próprio Instagram e presa sem resistir. A fiança dela ficou em $16.500. Então notem, né, meus amigos, como a busca por aprovação e busca por likes pode chegar a níveis extremos. Eu vou deixar o link original do Washington Post aqui, que fala sobre a matéria de modo mais elaborado, e vocês vão ver como a situação é sinistra. E agora eu vou terminar lendo esse print aqui. Eu postei ele no meu Instagram e a galera comentou muito a respeito disso, né? Postei tem só 16 horas e já tem 109 comentários, porque as pessoas gostam de ver
como os homens estão mudando a sua mentalidade. A mulher diz o seguinte: eu estou começando a ficar assustada com a geração de homens que está se formando. Essa geração leite com pera. Na minha época, há uns 20 anos atrás, os rapazes de 20 anos olhavam as mulheres de 30, 40 anos com admiração. Faziam elogios, tentavam conquistar. Hoje em dia, os caras estão chamando as mulheres de velhas, falando que se elas derem um iPhone, um Xbox, eles até pensam no caso de ficarem com elas. E eu juro que estou assustada. Os caras estão se esforçando para gostar de mulher. Agora eu entendo o porquê a maioria das mulheres estão escolhendo homens mais velhos. Eu acho muito difícil você falar geração leite com pera, porque isso denota um outro tipo de comportamento, né? E não o que realmente está acontecendo aqui. Eu só acho que os homens agora estão escolhendo e exercendo o seu direito de escolher, como sempre fizeram as mulheres. Você nota que pelas buscas no Google, se você colocar "vale a pena casar com um homem pobre?", você vê uma série de pessoas falando a respeito desse tema. Se você coloca "vale a pena casar com mulher pobre?", a gente já não acha muita coisa, porque o homem sempre foi menos exigente. Ele queria uma mulher que tivesse às vezes uma boa aparência, às vezes não, uma mulher que o amasse. Já as mulheres têm uma série de exigências ao ficar com o homem. Ele tem que ser provedor, protetor, ele tem que ser alfa, ele tem que ganhar muito bem e ele tem que aceitar, sobretudo, a mulher do jeito que ela é, quando as próprias mulheres não aceitam os homens do jeito que eles são. Então acho isso muito correto, o homem, se ele tiver chance de escolher uma mulher mais bem aparentada, por que diabos o cara deveria ficar com uma mulher de 40 anos se ele tem 20? As mulheres que estão incomodadas com isso, elas que sinto muito, lidem com a sua frustração. E do mesmo modo que a gente vê hoje a romantização das sugar babies, de homens que estão pagando comida no iFood para mulheres que eles nunca viram, mandando entregar em outro estado. Na verdade, o homem é que se encaixa nisso aí. Essa geração que você falou de homens que até pedem um Xbox, você deve ter visto meia dúzia de homens pedindo isso, porque não é do feitio masculino trocar atenção por bens materiais. O homem sempre foi mais honrado, salvo algumas exceções, mas falo da regra. Então, essa frustração dessa mulher, eu fiquei bastante contente de ver isso aqui, porque os homens têm sim que começar a escolher mais, bem mais, e só aceitar um relacionamento de reciprocidade. Vou dar só um exemplo aqui para a gente finalizar o vídeo. Quantas mulheres vocês têm visto que exigem a divisão de tarefas domésticas? Ok, eu concordo, se eu sujo eu tenho que ajudar a lavar, mas se a mulher consome, ela tem que ajudar a pagar. Se a mulher exige divisão de tarefas domésticas, ela tem que entrar 50-50 com as despesas da casa. Se você namora com uma mulher que quer ajuda nas tarefas domésticas, mas não tira um centavo ou às vezes uma quantia miserável para ajudar a pagar as contas, você que está sendo explorado. Não caia na narrativa feminista. Deixem o like, compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer. A gente se vê na próxima. Valeu, rapaziada!